Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Jesus conquistou a morte. Os crentes são mortos e ressuscitados. A morte ficou para trás. Amém? hoje com o pastor Joseph Prince. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Você está casado com aquele que ressuscitou dos mortos. Por quê? Para que serve essa união? Para que você produza frutos. Não deixe que ninguém diga que esse versículo fala de condenação e justificação. Aqui fala de frutificar, fala de vida diária, fala de santidade, fala de dar frutos. Somente quando está morto para a lei e casado com Jesus. O fato é que não somos conscientes da lei. Tenho uma confissão a fazer. Tenho até vergonha de dizer isso. Posso dizer? Eu nunca memorizei os 10 mandamentos. Eu tenho 22 anos e eu nunca memorizei os 10 mandamentos. Nunca. Tenho vergonha de dizer isso. Nunca. Mas lhe digo que eu amo a minha esposa, amo a minha família, gosto de estar em casa, gosto de estar com a minha esposa e a minha família. Claro que isso não me faz perfeito. Eu concordo, mas foi isso que a graça fez. Amém? Amém? Em toda a minha vida eu posso declarar para você que eu nunca dormi com outra mulher. Fisicamente. Nunca. Alguns dizem ele prega graça porque tem algum problema que ele não quer dizer. Não esse. Ok? Não apedrejo aqueles que têm um histórico. Se Deus não lembra seus pecados, quem é você para lembrar? Quem lembra é o acusador dos irmãos. Ok? Eu nunca fisicamente dormi com outra mulher. É perigoso para o pecador falar de si mesmo. Não é algo que eu gosto de falar, porque não tem nada a ver comigo. A beleza está em Cristo. A beleza está em Cristo. Mas é bom saber, como Paulo disse, me sigam como eu sou seguidor de Cristo. É bom mostrar e dizer, esse é o resultado de ser livre da lei. Não produz licenciosidade, mas santidade verdadeira. A graça de Deus ensina. O filho ensina melhor do que o servo. Ok? Amém? Alguns colocam Jesus de lado e trazem de volta a lei. Ou dizem, Jesus disse, a não ser que a vossa justiça exceda a dos fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Isso é verdade. Significa que temos que fazer mais? É isso que pensam. Mas o que Jesus falava é que não importa quão duro você tenta, sua justiça deve exceder a justiça dos escribas. Eles dizimavam tudo. Eles oravam o dia inteiro. Tinha que excedê-los. Ninguém pode. Jesus disse, a justiça que estou falando é uma dádiva. Uma dádiva. Você não fez a prova, mas ganhou 10. O que isso diz para você? Você não fez a prova, mas tirou 10, e o que você faz? Você diz obrigado. E a resposta da graça, quando você diz obrigado, você não faz fuxico daquele que lhe deu a dádiva. Não faz isso, você vive a sua vida para honrar e dar glória para aquele que o amou tanto. Existem pessoas que não querem pecar com medo de serem pegas. É uma péssima razão. A minha razão é honrar o nome de Jesus. A pior coisa que acontece é quando no corpo de Cristo se descobre alguma coisa com respeito, por exemplo, ao adultério. A coisa triste para mim é que traz desonra para o nome de Jesus. Isso para mim é o mais importante. Voltemos então ao texto.
Fala aqui de produzir frutos para Deus. O argumento não é a lei. Ninguém pode dizer, estamos mortos para a lei quanto à justiça. Fala de frutos. Quando você está morto para a lei e é casado com Jesus, você produz fruto. Irmãs, deixe-me dizer isso, e irmãos também. Os casados vão entender, os que não são talvez não entendam, mas deixe-me dizer isso, certo? Quando você é casado, é muito natural produzir frutos. Eles correm pela casa de fraldas. Não é nem um pouco difícil. Ok? Isso é a sabedoria de Deus. Tudo é uma parábola. A maior realização de um homem não é o Facebook ou o novo Instagram, seja o que for, ou uma outra forma de converter água, não. Tudo isso é bom e traz desenvolvimento para a civilização, mas a maior coisa que você pode produzir são pessoas. A vida humana, ninguém pode imitar uma vida humana. E como se produz uma vida? No ponto mais alto do prazer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos aqui uma parábola. Os caminhos de Deus não são difíceis. Mas, pastor, o senhor está falando de sexo? O sexo está na Bíblia. Deus inventou o sexo. Eu pensava que tinha sido Hollywood. Não. Não foi o diabo perverteu o sexo. O sexo no casamento foi invenção de Deus para a bênção máxima. Deus não fez gerar filhos algo difícil, como se você tivesse que subir numa montanha com seu cônjuge 10 vezes. Podia ter sido assim. Ele é Deus. Não estávamos lá para aconselhá-lo no início. Ele podia ter feito assim. Tínhamos que subir a montanha para gerar filhos. Deus não fez assim. Aqui temos uma parábola. De igual maneira, tudo mais que você quer produzir na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, lembre-se disso. Usufrua o seu marido Jesus. Quando você se alegra e tem prazer com o Senhor, o amando, o adorando, pensando nele, frutos são sobrenaturalmente naturais. Certo? Se correr atrás de sucesso, vai ter que se esforçar. Certo? Mas você tem que amar o Senhor. O interessante é isso. Meu tempo está indo rapidamente. Tenho muito a compartilhar. Não cheguei na lei cerimonial. Pode ser uma série, porque esse é o poder de crer corretamente. Creia corretamente e receberá corretamente. Você lembra quando Abraão tinha quase 100 anos de idade? Lembra que sua esposa era 10 anos mais jovem? Ela tinha cerca de 90. E a Bíblia diz que o Senhor veio visitar Abraão com 2 anjos. E Abraão viu o Senhor vindo e ele foi recebê-lo e disse, descanse debaixo da árvore e lavem os pés. É lindo isso, a árvore, a cruz, a água da palavra, descanse aqui. E o Senhor disse algo. Sara estava na tenda. As mulheres naqueles dias tinham esse costume. Serviam por trás das cortinas, ela estava na tenda, escutando, bisbilhotando a conversa dos outros. É engraçadinho, pastor Prince, eu sei. Ela estava escutando e a Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão, vai ter um filho por essa época no próximo ano. Nessa época, no próximo ano, terá um filho. O que Sara fez? Ela riu. Ela riu. A Bíblia diz que ela começou a sorrir sozinha. Ela disse, poderia eu ter prazer, sendo meu marido já velho? Posso ter prazer se meu marido é velho? E o Senhor estava lá fora. E o Senhor disse, eu ouvi Sara sorrir. Sara lá de dentro disse, não! E o Senhor disse, e tudo aquilo ela estava dizendo consigo mesma. Não falou alto, mas Deus conhece nossos pensamentos. E o Senhor disse, você sorriu. É interessante, consigo mesma ela disse isso. Poderei ter prazer, meu Senhor, ela o chamou de Senhor. Não foi só para mostrar, em frente a muitos outros, mas falou no interior do coração. Ela chamou Abraão de Senhor. Em 1 Pedro diz, mulheres cuja juventude se renova, estou dando para você a revelação. São as mulheres que honram seus maridos.
Honrar não é só falar, certo? Certa vez disse para minha esposa, diga, meu senhor, por favor. Ela disse, Senhor, Senhor, está feliz? Não é isso, você entende? Eu tinha que ouvir só uma vez, certo? Assim. Ela estava na tenda e disse, terei prazer. Veja bem o que ela disse. O senhor disse que você vai ter um filho, vai ter um bebê. Ela disse, terei prazer se meu senhor é velho. Terei prazer, ela não disse, conceberei. Terei um parto. Ela não disse, vou dar à luz, ficarei grávida, mas ela disse, terei prazer. O que quero dizer é, a verdade é essa. Quem é seu Senhor? Jesus Cristo. Tenha prazer, tenha um maravilhoso tempo com Ele, usufrua seu amor. Não se preocupe com fruto, não se preocupe com filhos, se alegre com o Senhor. Tenha prazer em conhecê-lo melhor. Tenha prazer em conhecer seus títulos. Tenha prazer em sermões que falam a respeito do seu amor por você. Tenha prazer em conhecer Jesus. Quando tem prazer, o resultado é fruto. E vem sem esforço. Sem esforço. Amém, igreja? Agora, vamos concluir por causa do tempo. Verso 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei. Agora, quando a lei vem, se você está vivo para a lei, pode estar na carne ou no espírito. Aqueles que ressuscitaram estão no espírito. Os que ainda estão vivos estão na carne. É sobre esses que a lei ainda tem jurisdição. E nos diz, o que a lei produz? As paixões dos pecados que são pela lei. O que produzem, dão fruto para a morte. Veja o contraste, dar fruto para Deus e dar fruto para a morte. Só quando estamos mortos para a lei, casados com Cristo ressurreto, damos fruto. Mas quando estamos na lei, a lei nos leva às paixões dos pecados para darmos frutos para a morte. Está muito claro. Aqui não está falando de justificação e condenação. Fala de frutificar. Fala sobre a vida. Vamos para o próximo verso. Estamos concluindo. Verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Agora é o quê? Tempo presente. Nós fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Mas pastor, eu pensava que essa lei que estamos mortos fosse a lei cerimonial, lavar as mãos, sacrifício de animais, purificação. Mas é isso? Você só diz é isso? Tudo deve ser interpretado no contexto. Veja aqui o contexto. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. De que lei está falando? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Que lei é essa? A lei cerimonial? Não. O contexto está muito claro. Fala dos 10 mandamentos. Veja, não é racional. Só quando somos mortos para a lei produzimos verdadeira santidade. Me escutam, irmãos. Romanos 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. A lei estava enferma pela carne. O homem não pode cumpri-la. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quanto mais ama Jesus e focaliza em Jesus, mais sua caminhada é no Espírito. E quando anda em Espírito, as exigências da lei, quais são as justas exigências de todas as leis? O amor. O amor por Deus, o amor pelo seu próximo. Certo? Quando caminha em Espírito, a justiça da lei se cumpre em nós. A razão porque enfoquei o em nós, escute com cuidado, é porque muitos usam esse versículo e dizem, nós temos que guardar toda a justiça da lei, nós temos que guardar. Aqui não diz para que a justiça da lei se cumprisse por nós, mas diz se cumprisse em nós. Quem cumpre? Jesus, pelo Espírito.
Vou repetir. A palavra é em e não por. Para aqueles que são teólogos e estão assistindo, os desafio a examinar o grego. A palavra cumprir aqui, no grego, está na voz passiva e não na voz ativa. Você sabe o que é voz passiva e voz ativa? A passiva quer dizer, foi feito para mim. Na voz ativa, é você que faz. Aqui está na voz passiva. Ou seja, a justiça da lei se cumpre em mim. Não se cumpre por mim, não sou eu que faço, mas se cumpre em mim. Não cite o versículo erradamente. Ok? Voltemos para Romanos 7 e vamos concluir. Vamos para o verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado produziu o pecado? Não, o pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda concupiscência. Porquanto sem lei estava morto o pecado. Sem a lei estava morto o pecado. Eu disse antes, se não houvesse ninguém nesse auditório, ninguém, eu fosse único aqui, eu olhasse para todas as portas e uma porta dissesse, privado, não entre, altamente confidencial, cheio de avisos, as outras não tinham placas, qual me atrairia se ninguém tivesse aqui? Veja, mesmo sem a placa, o pecado estava morto. Mas a placa o despertou. Me escutam? A culpa não é da placa. A culpa está em mim. Eu tenho essa propensão, bem como você. Mas foi despertado. Quanto mais você prega a lei, mais o pecado aparece. É como colocar lenha no fogo, meu amigo. Pregar à igreja uma série sobre os 10 mandamentos. Mata a igreja vagarosamente. Libera a maldição. Cada semana. Em terceiro lugar, produz todo tipo de pecados. Dizem que quem prega graça é problemático. Quando vê a nossa igreja, se impressionam pelo espírito de excelência aqui dentro. Alguns querem retratar a nossa igreja como uma igreja que não tem lei, não tem ordem. Mas ao chegar aqui, vem os nossos diáconos que amam servir. Disse uma vez para um diácono, vá para casa. Você já serviu em 2 cultos? Não, pastor Prince. Eu amo estar na casa de Deus. São pessoas que amam servir. Não dizemos, se não servir, não sabemos se você vai para o céu ou para o inferno. Não usamos esse tipo de argumento. Não fazemos isso. É o amor de Cristo que nos constrange. Meu tempo acabou. Tem tanto mais que gostaria de compartilhar. Sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei o pecado estava morto. Eu digo que esse versículo é memorizado no inferno. Eu creio nisso. Eu acredito que o diabo disse, todos vocês, demônios, aprendizes de demônios, é melhor que aprendam se vierem pessoas inteligentes e disserem, vão, matem as pessoas, cometam adultério, pequem. Muitos vão ser muito inteligentes para vocês, estúpidos demônios. Demônio burro, sente. Aprende a subverter a igreja para pensar que estão tentando ser santos, mas produz mais pecado. Abram suas Bíblias em Romanos 7, versículo 8. Pecados. Porque sem lei o pecado está morto, não queremos que o pecado esteja morto neles. Precisamos despertá-lo. Teremos o avivamento, demônios. O diabo é muito sutil. Satanás não disse para Eva, mate o seu marido. Se matasse seu marido, não existiria posteridade. Por que Satanás não fez isso? Porque não existiam leis a respeito do homicídio. Não eram conscientes do homicídio. Lindo. Só uma lei tinha sido dada. Não comer da árvore. E foi essa lei que o inimigo despertou. A força do pecado é a lei. Meu tempo acabou. Entenderam até aqui? Glória a Deus. Você está alegre que Jesus o ama? Alegre porque ele morreu. Amém? Amanhã, quando você acordar, tenha consciência que morreu e está ressuscitado. Essa é a resposta. Quer dizer que somos livres para pecado? Não. Como posso eu, que estou morto para o pecado, viver nele? Portanto, como crentes, não podemos viver em pecado porque morremos e ressuscitamos. Onde está o pecado? Atrás de nós. Não está na nossa frente. Quer dizer que não pecamos? Sim, podemos pecar. Mas mantenha a posição da fé.
Se mantiver a posição da fé, o pecado vai estar atrás de você. Amém? Amém? A enfermidade vai estar atrás. Também a maldição e a condenação vai estar atrás de você. Aleluia! A palavra do apóstolo foi essa: como nós que somos mortos. A resposta não é tentar guardar a lei. Tentar guardar a lei nunca é a resposta. A resposta é saber que estamos mortos. Fomos batizados com Cristo na sua morte, imersos na morte de Cristo, então ressuscitados com Ele. Não entregue os seus membros como servos da impureza, mas se apresente a Deus como alguém que ressuscitou dos mortos. Viva a vida para a glória de Deus. Algo de príncipe, algo de princesa existe naqueles que sabem que morreram e ressuscitaram. Eles têm uma aura. Quando entram em uma loja, em um restaurante, o lugar fica real. Existe algo especial na vida daqueles que andam no Espírito. Amém? Eles se tornam reais. O comportamento deles é real. Eles são acima da média. Mesmo que eles não tenham dinheiro, eles se vestem bem. Eles são organizados. Eles têm sangue real, porque nasceram de novo. Realeza, se tornam reis. E quando falam deles, pessoas reais não respondem, mas se impõem. Não são cruéis e não usam de palavras cruéis. São generosos. A Bíblia diz que os príncipes de Israel deram carruagens para o tabernáculo, carruagem de bens. As carruagens estavam cobertas. Generosos, mas sem se gloriar. Igreja, isso acontece quando sabe que morreu e ressuscitou. Certo? Você produz fruto. Amém? Não estou pregando uma mensagem que diz: você pode cometer adultério. Pessoas que de fato são nascidas de novo, mesmo se viverem adultério, todos os dias estão na corte. Todos os dias são sentenciados. Se são nascidos de novo e vivem em pecado. Mas como nós que morremos para o pecado, podemos viver é um estilo de vida. Podemos viver no pecado. Não estamos sob a lei, nem sob o poder do pecado, mas sobre os ditames do Espírito. Quando seguimos o Espírito, nos tornamos reais. Amém? Os anjos nos servem. As bênçãos caem sobre nós. E o favor de Deus abre portas. Amém? Dê a Jesus o louvor e a glória e a honra. Aleluia. Amém, amém. Nesse lugar e onde quer que você esteja assistindo, eu quero dar a você a oportunidade de nascer de novo, de passar da morte para a vida. Meu amigo, você está casado com outro? Você está casado com aquele que ressuscitou dos mortos? Ainda está vivendo como um homem mortal na terra? Com a morte à sua frente, condenação à sua frente, juízo o aguardando. Meu amigo, não precisa viver assim. Isso não é religião, mas é a realidade que Cristo veio nos conceder. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. A Bíblia diz que Jesus morreu por nossos pecados, mas também morreu para que você possa morrer. Morrer para a lei, morrer para o pecado e se tornar como Ele, ressurreto. Hoje aqueles que creem em Cristo morreram e ressuscitaram. Você está no trono, por isso você é realeza. Por isso você é um príncipe. Você é uma princesa. As pessoas veem isso em você. Tentam derrubar você, mas não conseguem. Porque a vida de Cristo está em você. Faz você ficar acima de toda fofoca. Amigo, saia da morte para a vida. Nasça de novo. Coloque sua confiança em Cristo. Nele você é perdoado. Nele, se você crer, você é feito justo. Se esse é você, faça essa oração comigo. Do seu coração, diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Senhor enviou para morrer na cruz por meus pecados. Foram os meus pecados que Ele tomou. Eu sou um pecador. Obrigado, porque Pai, o Senhor declarou que é o Salvador dos pecadores. E eu creio que quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Ele foi sepultado e eu fui sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quando Ele se assentou no trono,
eu me assentei com ele. Obrigado, Pai, que de agora em diante eu sou realeza no reino de Deus. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu sou filho de Deus. E Pai, o Senhor é meu Abba. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, fique de pé. É disso que falamos, amém? Viver a vida com a consciência do amor de Deus. Ele ama você como se fosse o único que existisse no mundo. Ele conta os cabelos da sua cabeça. Eu amo meu filho Justin, mas nunca contei os cabelos da sua cabeça. Deus sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Quem é careca, ele também sabe. Amém? E ele ama você. É uma figura do seu amor. Ele ama você. Não permita que seu coração fique pesado. Se algo preocupa você, diga para o Senhor. E depois de falar, honre-o não se preocupando mais. Saiba que ele está agindo. Amém? Porque ele cuida e ama você. Igreja, na próxima semana, para você e os seus amados, sua família, o Senhor abençoe você e a sua família. O Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Bendito ao entrar e bendito ao sair. Bendito em tudo o que fizer. Que os seus inimigos venham por um caminho e fujam por 7 caminhos diante de você. O Senhor faça cabeça e não cauda. O Senhor faça com que você empreste e não peça emprestado. O Senhor o guarde. Preserve você e os seus filhos. Proteja você e seus amados nessa semana de todo perigo, de todos os males, de acidentes, de toda enfermidade, de todo contágio, dos poderes das trevas e dos poderes do inimigo. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e sua família. Lhe seja favorável e o coloque no lugar certo na hora certa, vivendo sua graça. Que as portas ruins se fechem, que se abram as portas que tragam bênçãos para você. Seja abençoado. Que o Senhor levante sua face sobre todos aqueles que me escutam e conceda a você e aos seus sua shalom, bem-estar, saúde e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba. Amém, amém, amém. Assim seja. Deus abençoe você. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.